essa sucessão, ou essa coisa de entregar o patrimônio em vida, ou não. Eu acho que é uma constituição que depende de cada um. Eu acho que todos que chegaram até esse ponto da vida de ter realmente essa condição de perpetuar capital para as próximas gerações, fazer uma autorreflexão, fazer um planejamento e conhecer bem quem são esses, né? Vai depender de quem são esses seus sucessores também, né? Acho que não tem uma regra de bolso, não tem um certo e errado, tem, de fato, eu gosto de pensar na sucessão do capital intelectual como grande, né? A grande sucessão que a gente tem que fazer na vida é essa. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindos a mais um YPOcast, o podcast do YPO Brasil. E nesse episódio convidamos um YPOer que é do mercado financeiro, que vai compartilhar seus insights sobre patrimônio, visão de longo prazo e principalmente de como construir valor. Hoje eu recebo Felipe Nobre, um fundador da Gera Capital, um dos nomes mais respeitados quando o assunto é gestão de patrimônio familiar e investimentos alternativos no Brasil e no exterior. Com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, Felipe é graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e possui mestrado em economia pela USP. Bem-vindo ao YPOcast, Felipe Nobre, um prazer tê-lo aqui, meu querido amigo, e ouvir seus ensinamentos e pensamentos aí para os nossos YPOers e dos Youngers também, né, Felipe? Ô, Ventura, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, compartilhar um pouco da experiência, um pouco da minha vida com você, com nossos amigos, colegas e com todo o público aí. Prazer. Então, vamos começar aqui do começo, Felipe. Você que constrói valor e lida com as famílias com valor, queria que você falasse aqui um pouquinho para os nossos Youngers e o YPOers, como é que começou a sua carreira, né? Ali, os estudos, o que te levou para o mercado financeiro, o day one disso, e onde foi sua escola, seus pais, de onde vieram, como você forma a sua vida e valores, e família, né? Que você tem uma família linda, querida partícipe do YPO de longa data, que a gente tem o prazer de conviver. Pô, a minha carreira, eu acho que fazer um pequeno relato da minha infância, eu acho que outro dia, semana passada, eu liguei para minha mãe e perguntei: mãe, eu tenho minha opinião sobre o que me moldou, mas qual que é a sua opinião sobre o que me moldou? Ela falou assim: olha, Fê, eu acho que tem duas coisas que te moldaram. Uma coisa foi a sua convivência comigo, e a segunda coisa foi a situação que você estava na hora de decidir a sua profissão. Eu falei: me conta mais, mãe. Ela falou assim: olha, minha mãe, ela foi funcionária pública, ela foi das pessoas mais importantes no assunto de transferência internacional de tecnologia e registro de patentes no Brasil. Então, a vida dela foi sempre ajudar inventores no Brasil a registrar patentes e ajudar as pessoas a inovar. Então, o trabalho dela basicamente era ter um grupo de engenheiros todos transcrevendo patente, lendo patente no mundo inteiro, revistas e revistas de patente, para ler, para entender o que esses caras tinham de oportunidade para poder inovar numa época do Brasil, nos anos 80, o Brasil ainda era um grande produtor de patentes, né? E a minha infância foi muito conviver com os amigos da minha mãe, que eram os professores pardais daquela época. Então, eu acho que eu tive um convívio com gente que pensava diferente, gente que pensava em inovação, desde cedo, né? E tanto é que quando eu fui escolher minha profissão, né, minha mãe falou assim, eu falei: você é administrador de empresas. Ela falou assim: não, mas como assim administrador de empresas? A administração de empresas não é profissão. Você tem que ser engenheiro, você tem que ser advogado, você tem que ser médico. E aí eu falei para ela: mãe, eu quero ser administrador porque eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso cuidar da minha vida. Meu pai estava passando um período super difícil nessa época, e eu ficava muito preocupado com minha mãe. Minha mãe tinha recém-separado do meu pai, ficava muito preocupado. A minha mãe que estava
terminando a carreira já dela, o auge da carreira dela. Minha mãe está com 83 anos e eu queria ajudar. E aí eu falei para ela, mãe, e eu não lembrava dessa passagem, ela falou para mim assim, você me trouxe um jornal um dia que tinha uma reportagem, o Estado de São Paulo tinha uma reportagem sobre um engenheiro do ITA que tinha desistido de procurar emprego, isso em 92, tinha desistido de procurar emprego e resolveu abrir uma barraca de suco, uma loja de suco na Paulista, que ele deu o nome de engenheiro que virou suco. E eu levei para ela e falei assim, olha, mãe, eu não quero vender suco na Paulista, eu quero ter um negócio, eu quero trabalhar, eu quero ter a carreira de sucesso e tá aqui. E então, acho que eu fui muito... E ela construiu essa minha carreira, né, a partir da minha convivência, acho que a infância inteira com esse monte de gente inovadora e de pensamento super diferente, e um pouco também essa parte de ter que pagar as contas e correr atrás, né? Aí eu fui para a GV, e aí eu assisti uma palestra, aquelas palestras que tem de gente que vem captar talentos, né? E aí eu vi uma palestra de alguém do Banco Garantia na época, e aí quando eu vi o cara falando, você quer ganhar dinheiro, você vai trabalhar no mercado financeiro, você quer fazer qualquer outra coisa, você vai trabalhar em qualquer outra coisa. E na época, acho que minha classe tinha 45 alunos da GV, por incrível que pareça, naquela época só tinham 4 dos 45 que quiseram ir para o mercado financeiro. Outro dia eu fui dar uma palestra de carreira no INSPER, e eu perguntei, gente, quem daqui quer trabalhar no mercado financeiro? Acho que era 5º semestre. E aí todo mundo levantou a mão, acho que 3 levantam, né? E aquilo me marcou naquela época. Eu falei assim, bom, então eu quero trabalhar no mercado financeiro. Acabei arrumando um estágio super interessante. Eu fui trabalhar no Banco Bradesco. Acho que eu fui o primeiro estagiário do Bradesco, porque lá todo mundo era contínuo, entrava como office boy. E eu precisava fazer o estágio para poder cumprir. Eu tinha que cumprir, acho que até hoje tem que cumprir na GV o estágio obrigatório. E aí foi um parto, porque eu tive que abrir a CIE, não tinha CIE no Bradesco, e fui trabalhar na área internacional. E meu trabalho basicamente era pegar um fax que vinha de fechamento de câmbio, levar para um advogado, atravessar a rua daqui de Novembro, levar para um advogado para o cara traduzir o fax para eu passar o fax de volta, porque ninguém falava inglês no Bradesco, na área internacional. Então, e aí depois eu fui para alguns bancos, tive algumas passagens em bancos. Eu acabei indo trabalhar no Unibanco, onde, eu agradeço muito a passagem que eu tive por lá, convivi com gente muito correta, gente muito legal, que transformou um pouco a minha carreira, eu tive uma carreira super legal lá. Depois eu resolvi ir trabalhar em 2007 para 2008, eu resolvi montar o meu negócio. Mas, te interrompendo um pouquinho, quando você chegou no banco, não é que você chegou no Unibanco ali, você saiu liderando. Sim, eu era o gestor da Asset do Unibanco, né? E dali eu fui montar minha gestora. Eu quis montar minha gestora. Acabei passando por uma gestora que tinha uma parceria de uma gestora americana no Brasil. Não me senti bem lá, não me identifiquei com as pessoas. Mas eu conheci algumas pessoas lá que eu trouxe para a gente montar a minha primeira gestora onde eu era um dos sócios principais. E aí a gente fez isso em 2008, no auge da crise de 2008. A gente conseguiu lançar o fundo, acho que foi em 2009. E foi um período que eu achava que era o melhor momento do mundo para montar algum negócio relacionado a ações no Brasil, né? Porque ações no Brasil estavam super barata e veio a crise, né, da crise financeira lá do subprime. E eu falei, bom, vou montar aqui. E a coisa não andava, o negócio cresceu bem, mas não virou um sucesso. Só que a gente tinha tido algumas estratégias de muito sucesso. A gente tinha uma estratégia que era muito interessante, porque depois da crise de 2008, a gente teve um período, até 2008, um período interessante, onde muitas famílias monetizaram as empresas construídas nos anos 80 e 90 na Bolsa, né? Fizeram muita secundária, então as famílias estavam com bastante liquidez e as ações caíram muito. E aí essas famílias resolveram, menos de 1/3 do que elas tinham de liquidez, elas conseguiam fechar o capital e ficar dono de 100% da empresa e ainda ter feito caixa em cima do mercado. E eu falei, bom, vamos montar uma estratégia. Eu tinha um sócio que era advogado,
E ele falou, vamos montar uma estratégia aqui para barrar essas empresas, ou pelo menos sentar na mesa para negociar o preço para eles poderem fechar o capital. A estratégia aqui foi super legal, deu um bom retorno para os investidores, e aí eu acabei vendendo para o fundo de Praverar, que eu tinha minha gestora em 2012 para 2013, teve um período legal, e aí resolvi montar a minha empresa. O início dela foi da Gera, foi eu, o Fernando Catalia, que é meu sócio até hoje, que foi do Banco Garantia. Ele cuidava da parte de equities do Banco Garantia. Aí a Gera era eu, ele, aí tinha a Lúcia, que era a esposa na época do Pedro Parente, o Pedro Parente também, e a gente queria montar uma gestora para ajudar as famílias a investir no mercado privado. A gente tinha uma vontade era um mercado que estava tendo estava penetrando demais nas grandes famílias americanas e europeias, e a gente falou, putz, as famílias brasileiras precisam conhecer isso, né? Isso daqui está gerando há 20 anos, 30 anos, muito valor para essas famílias ricas, e vamos criar esse negócio para ajudar essas famílias a investir no exterior, vamos tentar montar esse negócio. E aí foi muito difícil, porque acho que a família brasileira, por N razões, eles postergam demais a sucessão, né? Então, normalmente a riqueza no Brasil está muito concentrada ainda nos patriarcas e matriarcas que construíram a riqueza, né? Uhum. E acho que pelo período que essas pessoas construíram essa riqueza ter sido um período do Brasil muito fechado, eu acho que isso acabou influenciando essas famílias a ter muito viés local para investir, né? Então, eu acho que pode ser a barreira da língua, pode ser a barreira dos juros muito altos no Brasil, pode ser N barreiras, eu acho que foram criadas, que impediram essas famílias de se internacionalizarem. Então, eu tive muita dificuldade de convencer as famílias a investir, né, num negócio de 10 anos de liquidez fora do Brasil, investir em inovação no Vale do Silício. Mas espera um pouquinho aí que a gente está andando e eu quero compartimentar aqui para os nossos IPOers aqui um pouquinho. A gente falou um pouquinho de carreira fantástico, assim, eu vou fazer um rephrase aqui de inovação, né? Sempre pensando fora da caixa e o estímulo que você teve para isso. Quando você relata aqui uma simplicidade tão grande, Felipe, eu entrei lá no Unibanco, aprendi muito e saí, né? Como é que você entrou e saiu? Você saiu como CEO da Asset Management, liderando um mercado, uma grande experiência de todos os fundos do Unibanco, né? E aí te leva a você empreender num momento, numa visão oposta do empreendedorismo, porque em 2008 todo mundo tinha medo de empreender, ainda mais no mercado, estava quebrado o mercado. E você foi lá e falou, a oportunidade, né? Fala um pouquinho, aí eu quero depois voltar aqui já nas famílias e na Gera, mas essa sua ascensão no banco... Eu não fui CEO da Asset, eu fui Portfolio Manager. O Portfolio Manager, né? Desculpa. Aí ali você fazia estratégias todas de investimentos Brasil. Então, qual era o Brasil naquele momento? E aí, o que te deu o clique e falou, o mercado caiu? Parece óbvio, né? O mercado caiu, vamos ser gestor aqui, vamos acelerar aqui, que tem oportunidade. Mas é o pensamento inverso e reação emocional de todos os empreendedores. O mercado caiu, não é hora. Então, você foi agressivo e corajoso, né? Com coragem. E depois, aí, você está na Gera. Então, eu queria que você fizesse um intervalo aqui desse pensamento Brasil ali naquele momento, como você viu essa disrupção, e depois a gente já evolui aqui para as famílias. Tem muita coisa para a gente falar, e eu quero ouvir bastante você de criação de valor, de estratégias. Então, eu acho que acho que o mercado financeiro, ele te ensina, pelo menos no Brasil, te ensina a se adaptar muito rápido, né? Eu acho que no final, a gente viveu um período, nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, de muita crise, né? Era crise todo dia, né? E eu acho que foi num momento onde a gente estava conhecendo, pós-Plano Real, conhecendo o que era esse negócio do mercado de capitais, como gerar valor, a abertura de capital das empresas. O negócio tinha ficado muito distante da realidade brasileira por muitos anos. Acho que até, né, acho que a Constituição, até esse período, a gente ficou muito travado, né? Acho que foi um período muito ruim, era um período muito duro no Brasil. Então ali era uma coisa que estava florescendo
e fez com que... E foi florescendo no momento em que tinha crise todo ano. Teve crise do México, crise da Rússia, crise da Ásia, crise do Brasil, crise da bolha do .com, crise do... Então, isso fez com que a gente, primeiro, tivesse uma percepção que todo dia pode acontecer uma coisa muito diferente que aconteceu ontem. Então, eu acho que isso ajudou a gente a muita gente que trabalhou nessa época a criar muita casca grossa para trabalhar bem em mares revoltos, né? E eu acho que não é só meu, acho que muita gente que passou por esse período junto percebeu o seguinte: quando tá todo, que é um pouco o ensinamento do Warren Buffett, né? Quando dá sangue nas ruas é hora de entrar. Eu acho que isso, na média, no Brasil, foi muito claro para muita gente. Eu acho que foi um ensinamento pela quantidade de crise que a gente viveu, que uma geração ali aprendeu muito fácil isso. Muito fácil não, muito difícil, mas muito rápido. Né? Então, acho que isso foi um ensinamento geral e talvez por isso que a gente tenha gestores, ao longo das décadas, gestores de recursos muito capacitados, e talvez seja uma das razões pela qual a gente tem o mercado financeiro brasileiro desenvolvido, tanta gestor de recursos, tanta capacitação e resultados bons ao longo dos anos, né? Eu acho que... e aí, falando do Felipe, né? No final, acho que quando você toma a decisão de sair da vida corporativa e vai para empreender, você aprende a dureza que é empreender, né? E empreender num negócio onde a natureza do negócio é absolutamente volátil e totalmente imprevisível, né? Como era empreender montando uma gestora no mercado de ações no Brasil em 2008. Quer dizer, parece... E eu acho que essa é uma das razões, talvez, pela qual eu resolvi vender o BIS. O BIS não estava maduro ainda, eu tive alguns problemas com sócios, a gente não... E aí eu resolvi vender. Então não foi que, assim, era um grande salto patrimonial ou de visão. Foi assim, cara, é muito difícil e eu preciso escolher melhor as pessoas, preciso me preparar mais. E aí foi daí que eu resolvi vender a empresa junto com meus sócios e procurar empreender, mas talvez procurar pessoas mais velhas, mais experientes, que pudessem me ajudar naquele momento. E aí, esse é um pouco o meu ensinamento. Foi tomando porrada, não foi soft, não. Não foi foi no soft, hard way, foi no hard way. Eu acho que, no final, acho que tomar porrada desde a hora que sai da faculdade até chega uma hora que você fala assim, agora eu preciso, de alguma forma, organizar algum negócio de longo prazo, né? E essa talvez seja a razão pela qual eu optei por tentar investir fora do Brasil, porque eu não conseguia pensar em gerar valor num negócio que tinha tanta incerteza, que é o negócio de gestão de recursos no Brasil, um mercado super concentrado, distribuição super concentrada em 4, 5 bancos, um negócio que você vai bem hoje, amanhã você vai mal, acabou o seu negócio. Então eu falei, putz, eu preciso de um negócio para gerar valor de longo prazo, eu preciso de um negócio que eu tenha recorrência, que eu entenda que eu posso confiar na previsibilidade do negócio. Então, foi uma das razões pela qual eu optei, assim, para eu conseguir isso. E aí acabou calhando que eu falei, mas como é que eu consigo montar um negócio de longo prazo, falando em gestão de recursos no Brasil? E o mercado mudou muito daquela época para cá, né? Então, você teve a vinda da XP, BTG, esses players que acabaram fomentando essa democratização do mercado de gestão de recursos no Brasil, que criou gestoras enormes, até em parâmetros internacionais, mas não era aquela realidade. Eu falei, então a decisão foi um pouco, cara, é muito turbulento isso daqui. Para eu empreender, eu preciso de uma coisa mais estável. Para eu ter uma coisa mais estável, eu preciso focar onde tem mais estabilidade. Só que eu esqueci que para fazer isso tudo tinha que convencer os brasileiros de investir no exterior, né? Que não é fácil, nunca foi, eu acho que talvez nunca será. E no mercado de privados, que ainda é mais difícil. Que é mais difícil ainda, né? Quer dizer... O private equity ali, você eu montei o primeiro fundo que investia 100% do dinheiro do fundo em private equity internacional no Brasil em 2014, 2013. Eu tive que assinar uma declaração basicamente dizendo que aquilo que eu estava investindo não era o Madoff. Essa era a declaração, não estava escrito Madoff, mas tinha uma declaração que falava assim, não, você diz que não tem nenhum esquema Ponzi por trás. Eu acho que mudou muito o mercado em 10, 12 anos, eu acho que, mas não foi fácil e aí eu
tinha essa vontade de investir no mercado internacional, de montar um negócio cujo pano de fundo seria investir no mercado internacional. Eu estava acompanhando de perto um pouco o que estava acontecendo no mercado, no Vale do Silício. Estava acompanhando, tive a oportunidade de viajar várias vezes para conhecer o mercado de Venture Capital em 2013, 2014, né, um pouco estava acontecendo em tecnologia, o impacto que estava gerando. E eu falei, putz, eu preciso estar com isso e preciso estar também com esses caras que estão comprando empresas há 40 anos e trazendo retorno de 20%, 25% há 40 anos. Eu preciso entender como é que esses caras fazem isso, né? Que era o Private Equity Venture Capital. E aí, em 2017 para 2018, quando a gente reorganizou a sociedade, aí o Fernando resolveu comprar os nossos outros 2 sócios, o Pedro e a Lúcia, eu resolvi tomar a decisão que, para eu poder ajudar essas famílias a investir em coisas que garantam geração de valor de longo prazo e garantam perenidade, estabilidade de resultado a longo prazo, eu preciso ajudar essas famílias a se planejar. Porque só tentar convencer com retorno eu não vou conseguir, só tentar convencer com diversificação eu não vou conseguir. Eu preciso me conectar mais, porque no final a adesão deles é muito emocional, eu preciso me conectar mais emocionalmente com essas famílias. E aí eu resolvi transformar meu negócio, que era um negócio de gestão de recursos no mercado privado, um negócio para fazer gestão de recursos no mercado de preservação e gestão de patrimônio familiar. Então, eu trouxe um sócio novo, o Edu, que tinha essa visão de atender famílias, e a gente resolveu em 2018 para 2019, a gente começou a crescer o negócio de gestão de grandes fortunas ou de patrimônios familiares. Então, foi um caminho difícil, né? Mas eu acho que o empreendedorismo é sinônimo de resistência e resiliência, né? Então, acho que no final do dia eu tive muita chance, né, nessa jornada de desistir. Mas eu acho que os resultados foram super legais e eu tive... Em 2017, eu tive com um cara, né, que foi o primeiro grande fundo de private equity americano a investir numa gestora patrimonial independente, né? E esse cara me contou alguns detalhes do que ele pensava na época. Ele falou assim, olha, vai ter mais ou menos 100 trilhões de dólares que vai passar da mão dos baby boomers para as próximas gerações, os próximos 20 anos. O americano rico percebeu que o banco quebra em 2008. E você tem uma quantidade enorme das pessoas que atendem esses americanos ricos dentro dos bancos que estão fazendo 60 anos hoje. Mais de 3/4 hoje envelheceu com os baby boomers. Então você não tem nenhuma geração nova para atender essas famílias não vão ficar nos bancos porque perceberam que o banco tem um risco alto, e eu acho que vai ter um negócio aqui de mercado independente de gestão nos Estados Unidos que vai bombar. Pô, eu vi aquilo, virei para o meu sócio e falei, é isso aí, vamos fazer isso no Brasil. Só que eu esqueci que o Brasil está uns 10, 15 anos atrás do resto do mundo em relação a finanças, né? Então, mas... É isso que eu ia te colocar um pouco, assim, porque vamos falar um pouco do mercado, né? E eu acho que eu não queria falar mercado financeiro, mas geração de valor, como você colocou, né? Então, pensando no patrimônio familiar, né? Você tem os empreendedores, e a maior parte dos nossos ouvintes são empreendedores, CEOs, né? Então, eles estão na fase de terem acumulado um patrimônio, recursos, né? E nesses últimos 15 anos a gente teve essa democratização no mercado financeiro, que todos sabem, né? E uma explosão de produtos, uma explosão de opções e de contas até fora, né? Mas o brasileiro ele sempre foi muito limitado pelos instrumentos a acessar o mercado internacional, né? Então, culturalmente aqui, por essa dificuldade e pelos juros altos, né, o brasileiro sempre pensou em manter aqui, olha, eu estou no Brasil, mas a gente vive num mundo globalizado, então o custo aí, a gente está no meio de uma trade war, né, então os custos inflacionários de tudo estão conectados, câmbio, inflação, taxas aí, né, do Trump. Então, pensando isso, né, você traz eu queria te ouvir um pouquinho, como é que você traz essa criação de valor na gestão do patrimônio familiar e a gente ouve empresários falando, não, eu tenho 100% do meu capital Brasil, outros falam, não, eu tenho 100% do meu capital fora, quem está certo, quem está errado, como é que pensa isso, qual é a medição de um, qual é a medição do outro, né? E outra,
você tem aí empresas que geram caixa, free cash flow, e aí depois eles vão cuidar desse dinheiro. Eu queria te ouvir muito isso, né? Primeiro, Brasil, fora, renda per capita, paridade, poder de compra né? E, bom, tem muita coisa aqui, vou parar por aqui para você perguntar, explorar aqui um pouco a sua sabedoria nisso, Felipe. Assim, pensando um pouco, né? O Brasil é um país que a renda é muito concentrada, né? Então, você tem hoje no Brasil menos de 40 mil pessoas que têm um patrimônio, isso é Receita Federal, né? Patrimônio superior a 20 milhões de reais, né? Então, a renda é muito concentrada. Obviamente que você tem aí, quando você vai chegando perto das 3 mil pessoas, né, mais ricas do Brasil, elas concentram muito a renda, né? Você tem bilionários e bilionários. Mas, olhando para fazer um corte da comparação da riqueza do brasileiro, por exemplo, com o americano, né? Se pegar esses 0,10 mais ricos do Brasil, 0,10 dos que pagam imposto, né? Então, se a gente tem 33 milhões de pessoas pagando imposto, vai dar 3.300 pessoas, que é o 0,10 mais rico do Brasil. E 0,10, no meio dos anos 2000, ali 2005, o 0,10 do Brasil tinha mais ou menos o mesmo riqueza total, que era perto de 50 milhões de dólares, era mais ou menos a mesma riqueza que o 0,10 americano. Você imagina? A diferença é que nos Estados Unidos de 0,10 é 120 mil pessoas, né? Mas eles tinham mais ou menos a mesma riqueza. Aí, olhando os números, e foi uma das coisas que eu olhei bastante, eram esses números. Pô, por que a gente investe tanto? Qual que é a consequência de a gente investir tanto no Brasil, não olhar o exterior, etc. Quando você olha um pouco essa riqueza que foi criada e concentrada nesse grupo muito seleto, o que aconteceu ao longo dos anos, né, de 2005 para cá? Então, são 20 anos. Nesses 20 anos, a gente tem um pouco de transferência entre as gerações, né? Cada filho que você tem, sua riqueza diminui por 50%, né? 2 filhos dividir por 2. Então tem um efeito, né, demográfico aí e de sucessão que vai sempre achatando um pouco essa riqueza. Mas eu imagino que é meio que parecido. Talvez no Brasil a gente postergue mais a transferência, porque pela nossa legislação e pelo ITCMD ser baixo e etc. Mas a verdade é que esse número nos Estados Unidos era 50 milhões de dólares, no Brasil 50 milhões de dólares, do 0,10 mais ricos. Hoje esse número nos Estados Unidos é 250 milhões de dólares, no Brasil é 60 milhões de dólares. Alguma coisa os americanos fizeram melhor que a gente. Né? Alguma coisa os americanos ultra ricos fizeram melhor que a gente. Né? E aí quando você vai olhar, decompor, né, como é que o americano rico e o brasileiro rico investiram esse dinheiro ao longo do tempo, uma parte importante, quase 60% dessa riqueza ainda não caixa, mais ativos financeiros. E 40% são os próprios negócios. Basicamente, esse número é muito parecido aqui nos Estados Unidos. Né? Era lá e é hoje. Né? E aí, quando você olha o que fez de fato, foi que o Estado americano, por ter juro baixo, né, nunca foi muito fã de investir em renda fixa. Então, 15% a 16% desse bloco investe em renda fixa, 1/3 ele investe em ações, 1/3 ele investe em mercados privados, private equity, venture capital, e 1/3 investe no resto. E no Brasil, é 65% investido em renda fixa, no Brasil, 15% no exterior e 20% em ações. Basicamente, esse é mais ou menos... Então, a gente fez alguma coisa errada. Essa pequena parcela da população fez alguma coisa errada. Né? Então, quando você olha, só uma comparação, né? Quando você olha em 15 anos ou 20 anos, pegar o S&P, você investiu $1 milhão no S&P há 20 anos atrás, você teria 8, 9 milhões de dólares hoje. Se investiu $1 milhão no Bovespa, há 20 anos atrás, você teria $700 mil hoje. Então, uau, 11 vezes menos. Se você tivesse investido em renda fixa nos Estados Unidos, $1 milhão teria mais ou menos $1 milhão, $1 milhão mil. Se tivesse investido em renda fixa no Brasil, $1 milhão há 20 anos atrás, em renda fixa no Brasil, teria mais ou menos o mesmo $1 milhão mil. Em CDI. Então, basicamente, você financiou o governo brasileiro, financiou os instrumentos de renda fixa no Brasil, correndo risco, né, do câmbio, correndo risco, né, jurisdicional brasileiro. Quando você pega só no segmento de AAA, pega as empresas AAA no Brasil e pega as empresas AAA nos Estados Unidos.
Quando quebra a empresa AAA no Brasil, você recupera 20%. Se você investiu num título de renda fixa. Quando quebra a empresa AAA nos Estados Unidos, você recupera 80%, 70%. Então o risco é muito maior. Então você ter a mesma coisa para o mesmo risco não compensou. Então acho que essa lição, olhando períodos muito longos, diz que não estou nem dizendo que os Estados Unidos, daqui para frente, olhando para frente, vai ser um grande, ou a Europa, ou a China. Estou falando, cara, assim, talvez a gente esteja errado em concentrar demais num lugar. E talvez a diversificação seja uma forma de você estar com o pé em cada lugar, porque você não sabe se o próximo ciclo de 20 anos no Brasil é um ciclo ultra positivo ou não. A gente teve um ciclo muito negativo nos últimos 20 anos no Brasil. E se os próximos 20 anos nos Estados Unidos é muito bom ou não. Então, eu acho que... Eu queria que você explorasse um pouquinho essa questão, como eu coloquei, né? Muitos têm 100% fora, outros têm 100% Brasil. Mas sempre é um senso comum do CDI. Claro, 100% CDI, 15% de juros, é imbatível, câmbio, inflação e tal. Qual é a métrica? Qual é o raciocínio por trás? Você fala assim, olha, eu prefiro um S&P ou um Treasury que tem um equilíbrio com isso, né? Qual é o seu pensamento em relação a como colocar produtividade americana, inflação americana mais câmbio versus juros aqui, crescimento nosso? Fala um pouquinho disso, porque eu queria deixar uma mensagem aqui, aliás, um question mark, não é nenhuma mensagem. É a melhor aplicação ao nosso CDI mais seguro renda fixa contra alguma coisa ou em dólar ou uma moeda versus uma renda fixa fora? Como pensar isso? É uma decisão... Tem um livro muito legal que é do Chabra, que é um livro que chama Aspirational Investor. Que basicamente esse cara hoje eu não lembro que família, ele cuida dos maiores single family office do mundo. E ele escreveu um livro e dá um curso em Wharton, é muito legal, é aberto que isso aí, super legal, vale a pena, é um curso de governança familiar, mais family office, não é um curso bem legal, ele é um curso de finanças, mais alocação, seleção de gestores, é um curso feito para herdeiros e para famílias, e para gestores de grana de famílias. É um curso bem legal. E esse cara tem uma metodologia que ele fala assim, cara, classificar um investidor como conservador, agressivo ou moderado, cara, assim, as contas que a gente tem que pagar no dia a dia, né, se a bolsa cai ou sobe, você tem que pagar aquelas contas do mesmo jeito, você tem os seus ativos que você herdou, os seus ativos não sei o que, como é que eu correlaciono tudo isso, o mercado? E ele tem essa visão que, você tem que planejar, né? Então você tem que planejar a sua vida, planejar os seus sonhos, planejar... E eu acho que nós, empreendedores, empresários e CEOs, a gente planeja tudo, né? Então eu acho que esse cara me abriu os olhos para, tenho que ajudar essas famílias a fazer o planejamento, porque pouca gente faz no Brasil. É uma cultura super... secular americana, mas é uma cultura no Brasil, a gente não faz o planejamento, deixa eu desenhar o fluxo de caixa da minha família, deixa eu desenhar aqui os objetivos familiares, eu vou querer deixar herança para o meu filho, não vou querer deixar herança para o meu filho, eu vou querer investir fora do Brasil, vou querer morar um período fora do Brasil, meu filho estuda numa escola americana, será que ele vai querer morar fora do Brasil? Será que ele vai casar com alguém? Será que ele vai voltar? Será que eu vou ter que ter minha aposentadoria, sei lá, nos Estados Unidos ou na Europa, porque meu filho tomou uma decisão? E a realidade é que hoje a gente está muito mais exposto, e nossos filhos estão muito mais expostos ao mundo do que a gente foi. E hoje a gente, principalmente para essa camada mais rica da população, uma parte importante do passivo dela está em moeda forte, né? Então o cara consome em dólar, viaja em dólar, o cara, às vezes os ativos no Brasil até tem correlação, sei lá, uma casa num grande condomínio interior, de repente, se ficar muito barato em dólar, o cara vende a casa que ele tem numa estação de esqui, compra a casa, eu não sei, eu acho que essas coisas estão super correlacionadas, então acho que no final tem que olhar um pouco o planejamento individual. Então esse indiano, o Chabra, ele fala o seguinte, você tem que separar seus boletos, os seus riscos, o que você tem planejado de gasto, de estilo de vida, separa uma grana para fazer frente a isso.
isso daqui tem que ter risco zero. Isso daqui para você manter o seu dinheiro, daqui tem que ter risco zero. Isso daqui tem que ter certeza que essa conta está paga. O CDI aqui, os boletos brasileiros. Os boletos brasileiros. E o que você tiver de gasto lá fora, educação dos filhos, viagem, cara, sonhos de ter, de repente, né, sei lá, né, tem que estar em moeda forte. Aí ele fala, olha, e aí tem uma parte do patrimônio que é aquilo ligado às conquistas pessoais suas, da sua família, que é o que ele chama de que é o Aspirational Portfolio, que é um portfólio que basicamente é tudo aquilo que você construiu, que tem altíssimo retorno, alta concentração, os imóveis, é a empresa familiar, é a fazenda, que tem relação idiosincrática com o seu ethos, né, com quem você é. Então isso daqui tem uma parte emocional muito grande, tem uma parte sucessória muito pesada, tem sucessão e governança familiar envolvido. Isso daqui normalmente é onde as famílias... ele faz um estudo, inclusive, que diz que 90% da riqueza americana foi gerada aqui. Né? Que é muito interessante. E ele fala, para você pular de decil, né, do primeiro centil, do centésimo centil para o 99º centil, só investindo no mercado financeiro, investindo bem, tendo retorno do S&P, demora 70 anos para você pular de um decentil para o outro. Então, assim, trazendo português raso, os seus peers todos investem igual você. Então, todos os caras vão crescer junto com você. Então, você não vai pular de centil de riqueza, não vai fazer a diferença. O que faz a diferença é um negócio familiar, é um negócio. Então, isso me abriu o olho para ajudar essas famílias a se planejar e separar o que é essa parte aspiracional do que é a parte de segurança que precisa ser garantido do portfólio, né? E com isso você consegue planejar, consegue pensar de fato em alocação internacional, você já separa, né? Você não mistura o que você tem de gastos e despesas e investimentos que você quer fazer para o seu estilo de vida no mercado local e internacional, separa o que é tudo aquilo que foi construído por você ou pela sua família, e aí você tem um mercado que é o que a gente chama de um portfólio de mercado, que no final, você pegar os caras que melhor performaram, são os grandes endowments americanos. Por incrível que pareça, são os caras que mais performaram. Os caras, né? Por que os endowments? Porque as melhores cabeças estão lá, tem uma academia super forte por trás, pega Yale, pega Princeton, pega Harvard, etc. Esses caras criaram metodologia de investimento, lá, que é diversificar no mercado público, privado, diversificar em várias... E esse portfólio desses caras gera, sei lá, 12%, 13% ao ano em dólar. Então, basicamente separar em 3 grandes blocos, o que é dinheiro e bens que são de família e tem capacidade, potencial gerar altos retornos para a família, o que tem que pagar as contas, e aqui o que é para manter o seu estilo de vida, manter o patrimônio por gerações, que é como você obter do mercado financeiro e das alternativas que tem o melhor que tem. Então, essa clareza que esse cara montou, esse processo mental de planejamento e alocação, ajudou a gente muito a ajudar as famílias a responder a sua pergunta. Quanto que vai investir? Cara, depende. Cada família tem uma família, cada constituição familiar. Você fala, não, mas meu filho vai morar no exterior. Pô, se você tem um negócio familiar, provavelmente ele vai morar no exterior, vai ganhar experiência lá, ele vai voltar. Então, isso tudo muda essa configuração toda e acaba tendo que ser feito um planejamento para cada família. É muito legal porque outro dia eu fiz um planejamento desse para uma família e no final o cara me abraçou e falou, pô, obrigado pela clareza que você me deu. E nossa, agora eu consigo dormir tranquilo e ter um pouco de bem-estar e paz de espírito. E no final, a gente fala, né? A gente toma decisões emocionais na vida e depois racionaliza elas, né? Eu acho que essa organização, Eisenhower falava, né? O plano pode ser mudado sempre, mas planejar é tudo. Acho que o planejar ajuda a gente a pensar 10, 20, 30 anos, né? E tem um dado interessante que 90% da riqueza americana não passa da terceira para a quarta geração.
Bom. Dos 10% que passa, 85% tem um planejamento estabelecido. Né? Então, eu não tenho pesquisas detalhadas no Brasil, mas assim, é óbvio que esse negócio não... Se você fizer uma matriz planejamento patrimonial familiar Brasil-americano, você já falou aqui um pouco das alocações, colocou muito pouco o private equity, o mercado privado, e isso colocou como exemplo os endowments, que é o sucesso de estratégia, né? Repete isso para ficar fixado para os nossos ouvintes. Basicamente, o cultural brasileiro, o que impede de fazer o Brasil exercer essa estratégia que é vencedora. Né? Então, antes a matriz, vamos lá. Eu acho que a resposta... Eu acho que tem várias respostas. Juro alto, concentração bancária. Mas eu acho que o que eu me pergunto será que não tem uma explicação um pouco mais histórica, né, um pouco mais profunda sobre isso? Eu acho que a explicação é que essa riqueza que foi construída no Brasil por essas 40 mil pessoas que eu falei, parte importante delas foi construída num período que o Brasil era muito fechado. Então, a gente teve provavelmente pouca exposição ao mundo para esses geradores de riqueza dessa época. Né? E era crime investir no exterior. Era evasão de divisas. Né? Então, acho que isso mudou em 2000. Então, acho que esses caras... tiveram talvez de fato uma pouca exposição. Acho que a língua atrapalha. Acho que o fato de a gente ter a gente é muito mais fácil fazer negócio na língua na sua língua natal, né? Então eu acho que essa dificuldade da barreira da língua, etc, fez com que a gente tivesse e o juro alto tudo isso ajuda a ter um home bias, né? O Brasil é o país com o maior home bias da América Latina. A gente só investe 15% desse pessoal com o maior patrimônio do Brasil, só investe 15%. Talvez o número seja perto de 20%, mas é alguma coisa entre isso, enquanto que um chileno investe 80%, argentino 100% fora, né? Mexicano 60%, 70%. Então, eu acho que a gente tem essa... no final, acho que é essa barreira cultural, como a gente chegou até aqui. Mas, cara... que eu acho que a gente tem olhando as próximas gerações, essa transferência geracional, essa exposição aos filhos desses caras ao mundo vai mudar isso. Ou seja, eu acho que os filhos dessa geração são world citizen, né? Então, eles são cidadãos do mundo, né? Eu acho que isso vai mudar nos próximos 20 anos. Então, se me perguntar, acho que daqui a 20 anos, provavelmente, a gente vai ter muita gente muito mais diversificada. E outra coisa, também foi muito ruim os retornos no Brasil nos últimos 20 anos, né? Então, acho que isso também ajuda o cara a olhar um pouco outras alternativas, né? Acho que esse número que eu te falei, que o cara que investiu no S&P tem 11 vezes mais do que o cara que investiu no Bovespa, em dólar, acho que esse número todo mundo faz a conta, é tão gritante que... Sim. Então, acho que isso também ajuda. E eu acho que esse caminho é um caminho... A tecnologia ajuda, tem essas plataformas que você abre a conta no exterior num minuto, quer dizer, isso tudo ajuda Não, e você tem um conhecimento maior, um acesso maior hoje ao mercado privado, né, o private equity, né? Isso muito forte na Califórnia, quando você foi lá em São Francisco, e fomenta os venture capitals também, apesar que o ano passado são anos complexos, complexos com muita oportunidade, né, para o venture, né? A bolsa aqui agora está num novo cenário. Mas, então, pensando um pouco o mercado hoje, Felipe, assim, a gente está no meio de uma trade war, né? Todo mundo está acompanhando isso. Vieram duas ameaças aí de ancoragem de valor, né? Será que o dólar ainda continua como reserva? O ouro nas alturas, né? Bitcoin recuperando aí nos últimos dias quase os seus $100 mil e a criptomoeda em tela, né? Modelo do SWIFT também foi desafiado aí com a China, né? Está sendo desafiado. Enfim, a gente tem provavelmente um novo plano de ordem mundial no sistema financeiro e tal. E o Brasil, aqui a gente vem vivenciando. Como é que você vê isso? O que você poderia falar aqui para os nossos IPOers? A gente está num pico de transformação, ou, como diz o Buffett, nunca aposte contra a América e dólar é dólar, isso vai passar.
e let it go. Né? Assim, tirando o ruído, né? Eu acho que tem muito ruído e como a gente está olhando investimento de longo prazo, 10, 20 anos, acho que tem que tirar bastante ruído, porque senão você não consegue pensar e você fica preso nas notícias de curto prazo e perturba a tomar decisão de longo prazo, né? Então, acho que tem que ter um exercício mental de tirar o ruído. Assim, eu acho que fazendo só um quadro, um recorte do Brasil, né? A gente vem crescendo tributação no Brasil desde do governo civil, né? E passamos Fernando Henrique, passamos Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula, tudo o único caminho que a gente teve foi aumentar a tributação, a carga tributária. Com isso a gente, se pegar as ações listadas no Brasil, são basicamente 95% da Bolsa Brasileira tem um poder concedente por trás, ou seja, você tem poder concedente de banco é regulado, utilities são reguladas, petróleo é regulado, minério é regulado. Assim, acho que a gente desaprendeu a inovar, né? E a gente ficou muito distante do centro da propriedade intelectual global. Então, acho que isso fez com que os retornos marginais do capital no Brasil são decrescentes. Então, acho que a gente teve pulsões de inovação, algumas super empresas de tecnologia, temos centros de inovação super legais, é uma esperança que eu tenho aqui, né, nesse lado, mas o fato é que a grande massa de empresas e retornos, né, que a gente chama de pool de retornos para o investidor, foram comprometidos esses anos, né? E essa carga tributária e acho que essa andada para trás que a gente teve em educação resultam, cara, talvez olhando 10, 20, 30 anos, num cenário ruim. Tem chance de mudar? Óbvio, tudo tem chance de mudar, né? Mas a gente nunca foi em mudar, a gente nunca foi bom em mudar, né? E aí você olha o Brasil, se a gente não consegue ter uma inflação muito mais baixa que o resto do mundo, então a gente sempre deprecia a moeda na diferencial de inflação, perto de 3, 4, 5%, dependendo do momento em relação ao resto do mundo. A gente não consegue inovar, então a nossa produtividade cai, a gente só consegue crescer produtividade em escala no setor agro, e a consequência disso é a moeda tende a desvalorizar a longo prazo, sei lá, talvez 5, 6%, né, por ano. Uhum. Né? Então, aí quando você olha o juro real no Brasil, 5, 6%, histórico, assim, é basicamente um juro zero em dólares, ou um pouquinho positivo, perto da LIBOR. Então, me diz que o risco não compensa, e isso acaba pressionando o setor privado também, né? Então, assim, olhando, é desafiador, como tem muita ciclicalidade, talvez a gente esteja vivendo um momento agora que está tudo muito barato, tem uma expectativa de mudança, né, na próxima eleição, isso talvez, né, tenha um momento positivo. Tem uma discussão agora nos Estados Unidos que eu acho que talvez seja muito mais importante para a gente do que a gente está levando em consideração. Mas e olhando os Estados Unidos, cara, você olha, a discussão hoje global de investimentos é um pouco, será que o Trump vai conseguir acabar com o dinamismo americano? E aí eu olho um pouco os dados, né? Os Estados Unidos vem perdendo, né? Quando você olha o número de patentes, sempre acaba voltando. Aliás, eu vi uma entrevista do São Malto outro dia, perguntaram para ele, como é que você se mantém, que jornal que você lê, o que você lê para se manter atualizado? São Malto é o fundador da ChatGPT, né? Ele falou assim, eu leio patentes. Em vez do cara ler jornal, o cara lê abstract de patentes. Você foi criado nas patentes, né? Foi a origem ali que você colocou. Mas fantástico. Mas assim, o número de patentes, o número de artigos publicados em inglês, por exemplo, a China já passou os Estados Unidos no número de artigos acadêmicos publicados em inglês. Uhum. Né? Os Estados Unidos, na margem, a China registra muito mais patentes que os Estados Unidos. Então, essa discussão toda que está tendo hoje nos Estados Unidos é o seguinte, o que ser feito para a gente não perder esse dinamismo? E se a gente perder esse dinamismo, qual que é a consequência para a moeda? Acho que no final do dia é um pouco... Assim, eu tenho um pouco, né, se você olhar um pouco a história, né, pegar a libra esterlina como a reserva de valor importante, a última grande moeda de reserva antes do dólar, né, assim, os Estados Unidos passou
a Grã-Bretanha como PIB, e demorou, sei lá, 50, 60 anos para a Libra perder a função dela de... Eu acho que tudo bem que naquela época as estruturas de negócio, de comercial internacional eram muito diferentes, mas assim, eu acho que tem um tempo para isso acontecer. E hoje, olhando, é difícil acreditar que um gestor de um fundo de pensão no Canadá, etc., não, vou diminuir meu investimento nos Estados Unidos para investir talvez a margem. Ele fale, vou no ouro, no Bitcoin. Mas talvez investir na Europa, falar, não, mas aí quando você olha, fala assim, não, a Bolsa Americana está um múltiplo de 20, a Bolsa Europeia está 15, aí quando você olha o crescimento dos lucros nos Estados Unidos, historicamente é muito mais alto que na Europa, aí quando você ajusta isso daqui pela mesma base, você fala que difícil mesmo. Então, eu acho que vai depender muito, né, esse fluxo ele vai depender muito mais dos resultados futuros e não, né, eu acho que as pessoas vão, né, se realmente tiver o mercado europeu andar bastante e as empresas voltarem a ter acesso, né, inovarem e reinvestirem, gerar valor, eu acho que, obviamente, vai todo mundo investir. Acho que a China ainda é muito difícil ainda institucionalmente para as pessoas investirem na China de maneira estrutural, acho que é sempre 2%, 1%, 5%, 3%, não é nunca... O dólar hoje é 60% das reservas globais, quer dizer, é difícil ver o dólar vindo para 30%, não tem grande, não tem muita opção. Então, assim, e quando você olha essa questão de inovação, né, os Estados Unidos, cara, eu estava ouvindo outro dia um podcast até super legal, o All In, lá do David Sachs, né, eles fizeram uma comparação que eu achei muito interessante, que é simples assim, quer dizer, os Estados Unidos sempre foi bom em pegar as inovações mundiais e acelerar o crescimento disso, né? E ele usa o caso da penicilina. A penicilina foi descoberta pelo Fleming, acho que 28, e até do 41, quando ela foi usada na Segunda Guerra, a penicilina tinha sido usada só por 5 pessoas. E aí os Estados Unidos, pegou aquele negócio, acelerou e provavelmente isso mudou, cara, talvez até hoje. Mudou a natalidade, a taxa de natalidade do mundo. Né? Então, e aí, os Estados Unidos é muito dinâmico, né? Então, e quando você olha, todas as vezes que ela foi desafiado, não foi desafiado na Segunda Guerra, foi desafiado, isso já é mais recente, né? Se você olhar para trás, ainda é mais impressionante ainda, mas a Segunda Guerra, aí você tem todo o período da Guerra Fria, aí você tem o período agora da China, assim, eles sempre, cara, ou deram um salto quântico de produtividade, ou deram um salto quântico de inovação. Então, acho que apostar contra os Estados Unidos é um negócio muito complexo. Assim. O pós-Covid, né? Você vê os gráficos da economia americana comparado com China e Europa, ele cresceu China e Europa juntos, né? O PIB, né? Americano. O valor da Europa, eu estou ouvindo também, acho que é o Trojo está falando isso, que o estado mais pobre americano, que é o Mississippi, é o dobro de renda da comunidade europeia. Né? Então, mas assim, se me perguntar, no curto prazo talvez tenha uma mudança. Talvez alguém, né, mas assim, é na margem. Eu não acho que é grande, não vai sair, o dólar não vai deixar de ser 60% das reservas globais para 30%. Mas já 55, 58, 57. Tudo bem que isso muda preço. No curto prazo, eu acho que isso vai fazer efeito. O dólar pode se desvalorizar um pouco. Acho que sim, tem impactos de curto prazo. Mas quando você olha no longo prazo... Eu queria colocar um ponto aqui, Felipe. Assim, você falou das estratégias, a gente tem bastante assunto, mas a gente está andando aqui com o nosso tempo também e vai demandar mais um podcast com você, que tem muita sabedoria aí para a gente dividir com nossos colegas. Mas o mercado privado, né, de private equity e o venture capital, como é que você vê isso? E o brasileiro está mais aberto hoje? Você sente um mercado mais palatável, investindo aqui, né, nas startups, esse mundo aqui no Brasil de venture e fora também? Eu acho que tá, mas é muito diferente, né? Você pega hoje os single family office americanos, acima de $2 bilhões de patrimônio, a média é 55% investido em private equity venture capital. No portfólio, 55%. 55%. Se você olhar aqui no Brasil, o private bank, que é 92% do mercado das famílias ricas no Brasil, tem menos de 3% investido em private equity venture capital. Né? Então,
Tem muito espaço para crescer, eu acho que já foi dado, né, acho que tem o nosso grande colega, o Cândice, ajudou bastante a educação do nosso mercado, e muitos dos gestores que a gente conhece no Brasil hoje de Private Equity, Venture Capital, a verdade é que nunca teve grandes, né, alocações e também não teve grandes porradas no Brasil. Teve Nubank, teve alguns startups, etc. Mas, assim, é um negócio que não motivou, Não brilhou os olhos. Não brilhou os olhos ainda. Mas é diferente isso nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, eu acho que os números dos Estados Unidos e na Europa são muito altos. Então, eu acho que talvez a experiência dessas famílias através do mercado internacional ajude-os a pensar em como fazer isso de maneira inteligente no Brasil. Eu acho que... Talvez não seja muito um pouco do medo do failure, do spray and pray. Isso é uma cultura ainda que tem, porque a gente ouve muito sucesso do private equity, né? Lá fora, mas não o insucesso, né? E tem muito insucesso, né? Aquela história que você... O private equity, né? Nem tanto, cara. Assim, o private equity, o loss... Ou mais do venture capital. Mas o venture capital acho que é o venture, são duas coisas diferentes, né? E o venture capital, do jeito que a gente conheceu nos últimos 20 anos, que é o que a gente conheceu aqui no Brasil recentemente, está mudando totalmente nos Estados Unidos. Né? Então, acho que ninguém sabe ao certo qual é o caminho do venture capital nos Estados Unidos, mas claramente o modelo de negócio de você pegar, ficar 12 anos com o dinheiro do investidor para acertar uma empresa em 30 empresas, que vai pagar, acho que está mudando. Mas, de fato, 60, 50, 40, dependendo do qual segmento o cara está, se está muito no estágio inicial, se está mais no estágio final. Mas, assim, o loss ratio, que é o número de negócios feitos sobre o que perdeu, é muito alto no venture capital, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo. O private equity é bem menor. Então, o private equity é 7, 8%. Né? Ou seja, de cada 100, 7, 8 ou zero eu devolvo capital. O problema é que no Brasil, private equity e venture capital, você nunca chega no zero, né? Se vai errado, vai virar negativo, vai para negativo, né? Então, tem uma diferença de risco e retorno e que... Então, vai se falar, mas se vai para o negativo, o positivo é mais alto? Não, o positivo não é mais alto, né? Não tem grandes 50, 100 vezes. Por quê? Porque para gerar isso daqui tem que ter muita tecnologia envolvida e a gente não tem. E o ambiente de negócio, né? Acho que o ambiente de negócio a gente tem um ambiente saudável, mas acho que a gente não tem muita conexão com a propriedade intelectual, né? Com deep tech, né? Então, acho que são mundos diferentes. Então, private equity aqui no Brasil comparado com private equity internacional são duas coisas completamente diferentes. Venture capital aqui no Brasil são duas coisas completamente diferentes. Então, assim, eu acho que assim, eu invisto nos dois, tanto aqui no Brasil quanto fora, no private equity, venture capital. Mas, assim, é quase... Eu diria que está quase 80% investido fora do que é privados e 20% no Brasil. Os resultados são bons nos dois, super bons. Em dólar, sei lá, 15% em dólar, mais ou menos é o que dá isso daqui. Mas tem que ter uma diversificação grande, são, sei lá, 100 gestores. É um negócio super diversificado, 1.000 e tantas empresas investidas, assim, é bem diversificado, dá dinheiro, que a gente fez, mas aqui no Brasil é mais concentrado, tem menos oportunidade, né? O retorno nominal é alto, mas o real não é tão alto. São dois bichos diferentes. Queria aqui que a gente vai começar aqui para os finalmente aqui do nosso podcast, Felipe. Você pensar nos youngers aqui que podem nos ouvir aqui, certamente estarão ouvindo. Quais são os conselhos que você daria em termos de criação de valor, ou de está começando a vida lá nos 20 anos ou 30 anos e vai começar a juntar o seu dinheiro aí e fazer a sucessão de investimentos e de... O que você falaria para esses jovens? Assim, os grandes... quando você olha os números de conquista de construção de riqueza, né? Tirando esses super jovens empreendedores, etc., ela é construída ao longo de 20 anos, 30 anos. Então, o que eu falei para os youngers é experimentem, cara, achem que você gosta, tente coisas diferentes, porque o mundo de amanhã vai ser muito diferente do mundo de hoje. Então, guiar o carro olhando para o retrovisor
não vai dar certo. Eu acho que a tecnologia, o avanço, a velocidade vai mudar totalmente o futuro desses caras. Então, eu acho que não tem muito certo e errado aqui. Eu acho que quanto mais exposição a coisas inovadoras, diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes, eu acho que vai aumentar muito a possibilidade deles, de fato, ou estarem preparados para tocar o negócio familiar, ou estarem preparados para preservar ou prosperar. Vai depender um pouco dessa exposição máxima que eles podem ter. Então, aproveita um pouco a vida, deixa para se preocupar com um pouco isso mais um pouco para frente da vida, toca. Vão ter vida longa, né? Além de vão ter vida longa. A gente não sabe nem se as profissões do amanhã são as profissões de hoje. Cara, assim, eu acho que a descoberta hoje ela tem muito mais importância do que quando a gente estudou. Quando a gente estudou naquela coisa do deep knowledge, que é foco muito grande num determinado nicho, estudar muito bem aquilo. Aquilo era conhecimento, né? Hoje, cara, o conhecimento é experimentar, ser resiliente, ser rápido. Então, acho que essas coisas têm que ser muito bem... Então, o meu conselho aqui se eu tivesse que dar um conselho, eu até dei no INSPER, né? Eu falei, quando eu perguntei, né? Eu contei a história que na minha casa da GV só 4, 5, né? Não lembro o número. Foram pro mercado financeiro e o resto inteiro foi fazer marketing, consultoria, etc. E aí, quando eu vi o pessoal do INSPER, a molecada lá que tá no quinto semestre, levanta a mão, só 1 ou 2 falaram, não, eu quero empreender, ou eu quero... Todo mundo que é mercado financeiro, eu digo, cara, assim, com certeza, esse não deve ser o caminho de maior acúmulo a longo prazo, né? A oferta de mão de obra de alta qualidade pressiona o acúmulo. Agora, como experiência, eu acho que tudo super válida, mas eu acho que procurar alternativas e olhar um pouco para o lado, olhar um pouco o que está acontecendo lá fora. Tem muita coisa legal acontecendo com essa geração lá fora do ponto de vista de empreendedorismo, de testar, errar, voltar. E a gente não tem muito essa cultura aqui no Brasil, né? Eu fui num fundo americano que o cara tinha uma lousa, um fundo maravilhoso, escritório, o cara tinha uma lousa preta de um lado e uma lousa preta do outro. Aí tinha 3 coisas escritas embaixo ali, né? Na lousa do lado esquerdo, e a lousa do lado direito estava lotada. Aí eu perguntei, acabou o espaço ali? Não, o lado direito são os nossos erros. O lado esquerdo tem só 3 coisas escritas, os nossos acertos. Então, assim, eu acho que essa cultura de testar o novo, eu acho que é uma cultura que esses nossos youngers têm que passar por ela. Ter coragem e não sofrer pelo medo, né? Não, A nossa cultura latina é meio um pouco... do medo, né? O medo de failure, de não conseguir e tal, né? Acho que tem que fazer isso uma diversão, né? Fazer isso como divertido e vai chegar. Né? Vai chegar, né? Ainda mais que eles vão ver muito mais. Assim, vão ver muito mais. Então, cara, eu não sei... Se hoje você tem uma parcela importante dessa criação de riqueza acontece ali nos 50 anos, talvez na geração deles vai acontecer, sei lá, talvez com 70. Ou talvez com 15 de experiência. Não? Vou fazer Você falou da sucessão, né? Eu terminei de ler aquele Die With Zero, né? Morrendo com Zero, né? E o que mais me chamou a atenção no livro foi o tempo, a cronologia de antecipar essa sucessão, né? Que ele fala onde se tem a maior valia, onde se tem o maior benefício de receber algo, numa idade mais antecipada. Sim. Né? E não numa idade, geralmente, você tem 80, o seu filho tem 50, não vai fazer grande diferença, ajuda, mas não grande diferença essa sucessão, do que quando o impacto que ela tem com 25, 30, 35, ele coloca ali de 25 a 35, seria a idade mais benéfica para isso, que está casando, gerando, enfim, ou consegue experimentar mais as coisas da vida, né? Como é que você vê isso? E você acha que a gente tem Eu acho que não tem uma regra de bolso para isso. Eu acho que... eu acho o seguinte... quando você tem a sucessão só do capital, né? Acho que as pessoas esquecem
que a função da família é ajudar as próximas gerações a prosperar. Né? Se parar para pensar, e o que é prosperar, né? Assim, prosperar, eu acho que para a humanidade é resolver uma dor muito grande e ganhar poder. Né? Você pensar, você ganha poder, espaço e resolve uma dor muito grande, isso é prosperar. Não tem nada a ver com capital. Né? Quando você olha o conceito de sucessão, eu acho que o maior capital, porque o cara que montou o Family Office do Rockefeller falava, o patrimônio, ele é só um termômetro momentâneo daquela família de gerar valor para a sociedade por gerações. O que importa aqui é a exposição, a educação, os valores pessoais. Então, eu acho que se você pensar dessa forma, né, a sucessão é a exposição das próximas gerações a tudo isso, né? E o capital intelectual é o que garante as próximas gerações a continuar prosperando, né? Então, acho que quando você olha assim e fala... eu acho que não tem regra aqui, porque tem o cara que pode falar, eu quero que meus filhos tenham a resiliência, e eu, se não tivesse sofrido, talvez eu não estivesse aqui hoje, se eu tivesse herdado, e aí, ao mesmo tempo, eu cuido de famílias que os herdeiros são, cara, assim, os caras herdaram fortunas e os caras são, cara, fantásticos, empreendedores fantásticos, pessoas fantásticas. Então, no final, eu acho que a diferença aqui é um pouco esse capital não financeiro / não patrimonial, esse patrimônio intelectual, essa capacidade de prosperar e passar isso para gerações. Eu acho que é a grande sucessão que a gente tem que fazer. Se o cara quer deixar dinheiro, quer deixar bem, né? Acho que cada um vai ter um pouco, vai se autoconhecer, faz um bom planejamento para ver se vai sobrar, se não vai sobrar, e se até... Uma pergunta que eu sempre escuto de uns colegas nossos é, mas que ano que eu posso parar? Né? Acho que é uma coisa assim, cara, eu não vejo nem ninguém parando e não vejo isso como algum... Como uma meta interessante de vida. Quer dizer, eu acho que essa coisa do capital intelectual, acho que essa é a grande sucessão que a gente tem que fazer. No final, você perguntou, poxa... Então, fazendo esse paralelo, eu acho que vai depender de cada família, constituição. Às vezes, você precisa do filho porque você precisa que seja feita a sucessão familiar, porque você tem uma configuração familiar que não vai ter como profissionalizar, porque o seu primo é assim, seu tio é assado, você vai ter que preparar, porque senão aquele negócio... Então, assim, eu acho que no final, essa sucessão, ou essa coisa de entregar o patrimônio em vida, ou não... Eu acho que é uma constituição que depende de cada um. Eu acho que todos que chegaram até esse ponto da vida de ter realmente essa condição de perpetuar capital para as próximas gerações, tem que fazer uma autorreflexão, fazer um planejamento e conhecer bem quem são esses, né? Vai depender de quem são esses seus sucessores também, né? Acho que não tem uma regra de bolso, não tem um certo e errado, tem, de fato, eu gosto de pensar na sucessão do capital intelectual como grande, né? A grande sucessão que a gente tem que fazer na vida é essa, no final do dia. Fantástico, ótimo. Falar um pouquinho de IPO aqui antes da gente fechar. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com a IPO, representando a sua família, filhos, como é que você vivencia? Assim, é meio clichê falar que o IPO mudou minha vida, né? Mas eu acho que depois da faculdade, do colégio, você não consegue fazer conexões fortes e duradouras. Eu tive, acho que o prazer de refazer essas conexões com 50 anos, 45 anos. Né? Então, eu estou muito feliz. E, além disso, essa nossa jornada de aprendizado contínuo e o resto da vida estar compartilhando o que há de bom, o que há de ruim em nossas vidas, nos ajuda a ser pessoas melhores todo dia. Então, não tenho dúvida que é o grande marco do meu cinquentão, tá cada vez mais perto dos meus grandes amigos, membros, colegas do IPO e tá aprendendo com eles todo dia. Acho que esse é o grande legado que o IPO vai deixar na minha vida. Minha esposa adora, fez também grandes amizades,
Meus filhos são muito pequenos ainda, então... Mas eles, com certeza, a Helena está com 10, o Tomás e a Estela, os gêmeos, estão com 7. Tenho certeza que daqui a pouquinho eles vão ser youngers e vão estar com toda essa galera aí. Felipe, a gente está chegando aqui no nosso momento final e a gente sempre presenteia um livro para os nossos convidados. Você vai ganhar 2. Olha aí, privilegiado hoje, viu? Então tem aqui, ó, Coragem de Não Agradar, do Ishiro Kimichi Fumitaki Koga. Muito legal, esse eu já li. Esse aqui eu ainda não li, mas A Única Coisa, do Gary Keller e Jay Papasan. Acho que você vai se divertir. Você que é um voraz, estava me contando um pouquinho antes aqui nos bastidores, que lá no... Isso é bem interessante para o Clube do Livro aí que a gente tem. Ele tem uma curadoria grande no site, com resumos e indicações muito legais de livros de diversos tópicos e áreas e assuntos, né? Então, fica aqui um presente para você. Obrigado, querido. Obrigado. Eu vou começar a ler esse aqui, ó, o branquinho. Isso. Coragem de Não Agradar, que você já leu. Obrigado. Prazer. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.